o descarrilamento da montanha-russa indoor. No dia 14 de junho de 1986, o que começou como um sábado típico no West Edmonton Mall em Alberta, no Canadá, transformou-se num pesadelo para os visitantes. As 3 vítimas estavam entre os passageiros a bordo da Mindbender, a maior montanha-russa indoor do mundo, com 3 loopings. A enorme atração era o destaque do parque de diversões Fantasyland do centro comercial, atingindo velocidades de 100 km/h. Nessa noite, o último comboio do dia foi carregado com 12 passageiros. Enquanto subia a primeira colina, vários passageiros relataram ter ouvido sons estranhos de estalidos. O comboio de 4 carruagens completou as suas 2 primeiras inversões sem incidentes. Depois, ao aproximar-se do terceiro looping, por volta das 19h15, deu-se a tragédia. A última carruagem, que transportava 4 passageiros, desligou subitamente do comboio. A investigação viria a revelar mais tarde que 4 parafusos críticos se tinham soltado do conjunto das rodas. A carruagem desprendida descarrilou, embatendo a toda a velocidade contra um pilar de betão. O impacto foi tão violento que a estrutura metálica da carruagem ficou imediatamente amolgada. Dentro dessa última carruagem, os passageiros sentiram um momento de ausência de peso quando as rodas se soltaram dos carris. Tiveram apenas alguns segundos para perceber o que estava a acontecer. A sensação de queda livre terminou com um impacto esmagador que partiu a carcaça de fibra de vidro da carruagem. Os passageiros mantiveram-se conscientes durante a colisão inicial. A carruagem caiu então 12 metros até ao chão de betão abaixo. Testemunhas descreveram ver corpos a serem lançados dos destroços como bonecos de trapos. O som de metal a torcer-se e gritos ecoou por todo o centro comercial cavernoso. Outros clientes assistiram horrorizados, incapazes de ajudar. Os primeiros socorristas correram para o local, mas já era tarde demais para 3 dos 4 passageiros. A quarta, uma rapariga de 13 anos, sobreviveu com ferimentos graves. Cindy Sims, de 26 anos, David Sager, de 24, e Tony Merckx, de 21, sofreram todos traumatismos cranianos catastróficos e lesões internas. Os seus últimos momentos conscientes foram preenchidos por uma aterradora consciência de serem projetados de uma montanha-russa a alta velocidade, sem qualquer hipótese de escape. A queda fatal da queda livre. No dia 24 de março de 2022, visitantes do Icon Park em Orlando, na Flórida, testemunharam um dos acidentes mais perturbadores em parques de diversões dos últimos tempos. Tyr era um rapaz de 14 anos que estava de visita vindo do Missouri com a sua equipa de futebol americano. Era um atleta talentoso, com 1,96 m de altura e mais de 130 kg. Nessa noite, entrou no Orlando Freefall, anunciado como a torre de queda livre independente mais alta do mundo. A atração elevava os passageiros a 130 metros de altura antes de os lançar em queda em direção ao solo a 120 km/h. Quando o passeio começou a subir, o Ty já demonstrava preocupação. Outros passageiros relataram mais tarde ter ouvido ele perguntar ao funcionário se estava devidamente seguro. O funcionário garantiu-lhe que estava em segurança. A atração atingiu a altura máxima, fez uma breve pausa e depois iniciou a descida vertiginosa. As testemunhas descreveram o momento com horror. À medida que a atração acelerava para baixo, o arnês do Tyr deslocou-se. Ele deslizou para a frente e depois para o lado. Nos segundos finais, agarrou-se desesperadamente ao sistema de segurança. Os nós dos dedos ficaram brancos com esforço. O seu rosto mostrava puro terror ao perceber o que estava a acontecer. Os outros passageiros gritavam ao vê-lo lutar. O espaço entre o corpo dele e o arnês aumentava cada vez mais. A sensivelmente meio da torre, as forças tornaram-se demasiado intensas. O Tyr perdeu o controle e foi projetado do centro. Ele estava consciente e lúcido enquanto caía a mais de 30 metros pelo ar. Os espectadores ouviram os seus gritos, que terminaram abruptamente quando ele bateu no pavimento. Os primeiros socorristas chegaram em poucos minutos, mas o Tyr já não apresentava sinais de vida. O impacto causou danos internos imediatos e devastadores. Uma investigação posterior revelou que o operador da atração tinha ajustado manualmente o sensor de proximidade do assento, criando uma folga de quase 18 cm no arnês de segurança. Esta alteração permitiu que o arnês sobredimensionado indicasse que estava devidamente fechado quando, na realidade, deixava espaço suficiente para o corpo do Tyr escorregar durante a desaceleração brusca. A atração do caiaque eletrificado. No dia 27 de julho de 1982, um dia de verão no Action Park, em Vernon Township, Nova Jersey, tornou-se fatal. Jeffrey era um jovem de 27 anos que visitava o famoso parque conhecido localmente como Traction Park ou Accident Park devido à sua alarmante taxa de acidentes. Nessa tarde, decidiu experimentar a Kayak Experience, uma atração de rafting em águas bravas com caiaques individuais a navegar por rápidos turbulentos. A atração utilizava um sistema complexo de ventoinhas subaquáticas para criar correntes artificiais, gerando ondas e rápidos num canal de água que de outra forma seria calmo. Estas ventoinhas eram alimentadas por cabos elétricos que passavam por baixo da superfície da água. A atração tinha estado a funcionar sem incidentes nesse dia, com centenas de visitantes a experimentar os rápidos artificiais sem qualquer sinal de perigo. O Jeffrey remou o seu caiaque para o canal principal por volta das 14h30. Testemunhas disseram que ele parecia estar a divertir-se, conseguindo navegar com sucesso o primeiro conjunto de rápidos. Ao aproximar-se da segunda secção, o seu caiaque virou-se de repente numa das zonas de corrente mais forte.
Isto era algo comum na atração e a maioria dos visitantes simplesmente endireitava os caiaques e continuava. Mas quando Jeffrey caiu à água, algo estava terrivelmente errado. O seu corpo ficou imediatamente físico. Outros visitantes repararam que ele batia na água, com os músculos a contrair-se involuntariamente. O Jeffrey estava completamente consciente enquanto a eletricidade percorria o seu corpo. Tinha os olhos bem abertos, a boca presa num grito silencioso. Conseguia sentir todos os músculos do corpo a contrair-se ao mesmo tempo. Outros utilizadores próximos tentaram ajudar, mas levaram pelo menos choques dolorosos ao tocarem na água. Os funcionários do parque correram para desligar a eletricidade, mas segundos cruciais passaram. O Jeffrey manteve-se consciente durante grande parte da eletrocução, sentindo o ritmo cardíaco a desregular-se e os pulmões a paralisarem. Incapaz de respirar ou pedir ajuda, permaneceu consciente enquanto o corpo começava a desligar-se. Quando finalmente cortaram a eletricidade e o retiraram da água, o coração do Jeffrey já tinha parado. O resgate fatal no lago. No dia 9 de junho de 1991, uma noite de verão no parque de diversões Kings Island, em Mason, Ohio, transformou-se num cenário de tragédia em cascata. O William era um jovem de 20 anos que visitava o parque com amigos. O Daryl era um funcionário do parque de 21 anos que trabalhava como jardineiro. Nenhum dos dois se conhecia, mas os seus destinos iriam cruzar-se nas águas rasas do lago decorativo do parque. O lago situava-se na secção Oktoberfest do parque, uma zona popular repleta de atrações e bancas de comida com temática alemã. Sob a sua superfície calma, bombas elétricas submersas alimentavam os efeitos de água. Por volta das 9h30, um visitante deixou cair acidentalmente um copo de recordação na água. Ao tentar recuperá-lo, entrou no lago e imediatamente começou a ter convulsões. Sem que ninguém soubesse, uma bomba subaquática avariada tinha desenvolvido um curto-circuito elétrico. A corrente tinha eletrificado todo o lago. Os gritos do visitante chamaram a atenção dos outros visitantes nas proximidades. William Hatcoat, ao ver o alguém em apuros, saltou imediatamente para a água para ajudar. No momento em que entrou na água, a eletricidade tomou conta do seu corpo. Os músculos dele ficaram imediatamente paralisados. Não conseguia mexer-se nem falar. Daryl Robertson, que trabalhava ali perto, ouviu a confusão e correu para ajudar. Sem hesitar, também ele saltou para o lago. A corrente agarrou de imediato. Ambos os homens permaneceram conscientes com os seus sistemas nervosos sobrecarregados pelo fluxo elétrico contínuo. Os seus corações começaram a fibrilar, sentiam os músculos responsáveis pela respiração a paralisar. As suas mentes mantinham-se lúcidas enquanto os corpos lhes falhavam. As testemunhas descreveram a visão arrepiante de ambos os homens a tremer na água, incapazes de pedir ajuda ou de se libertarem. Os funcionários do parque procuravam freneticamente o botão de emergência para desligar a eletricidade. Outros funcionários tentaram usar varas de madeira para puxar os homens para fora, mas a posição tornava o resgate impossível. Durante quase 3 minutos, ambos os homens suportaram a corrente contínua. Quando a eletricidade foi finalmente cortada, William e Daryl já tinham sofrido arritmias cardíacas fatais. O visitante original sobreviveu com ferimentos graves, a decapitação no Coaster Intruder. A 28 de junho de 2008, uma tarde de verão no Six Flags Over Georgia terminou com uma das mortes mais horríveis já registadas num parque de diversões. Ávia era um estudante do secundário de 17 anos que visitava o parque com amigos de Springfield, na Carolina do Sul, ali perto. Os professores descreviam-no como inteligente e atlético, com planos para ingressar nas Forças Armadas após terminar os estudos. O Batman, a montanha-russa do parque, era uma das atrações mais populares, um coaster invertido onde os pés dos passageiros ficavam a balançar livremente por baixo deles. A montanha-russa atingia velocidades de 80 km/h e tinha várias inversões ao longo do seu percurso retorcido. Como todas as montanhas russas modernas, tinha zonas restritas claramente assinaladas por baixo e à volta da estrutura do percurso. Por volta das 2 da tarde, o Asia e um amigo decidiram ir buscar um boné que tinha caído durante uma volta anterior. Apesar de 2 vedações de segurança com quase 2 metros de altura e de inúmeros avisos, entraram na zona restrita por baixo da pista da montanha-russa. O amigo parou, pressentindo perigo. O Asia continuou em frente, avançando mais fundo no labirinto mecânico. A atração estava em plena operação, com comboios carregados a serem lançados a cada 90 segundos. Segundo relatos, o Asia estava a olhar para cima, a vasculhar o chão à procura do boné perdido. Ele nunca ouviu o comboio aproximar-se. Testemunhas que estavam na montanha-russa descreveram ver uma figura a aparecer de repente por baixo deles. O comboio, com 32 passageiros a bordo, ia a meio do percurso. O Asia olhou para cima no último segundo possível. Os olhos dele arregalaram-se ao perceber subitamente a situação em que se encontrava. Nesse momento final, ainda tentou baixar-se, mas a reação foi demasiado tardia. As pernas penduradas dos passageiros da primeira fila atingiram-no a toda a velocidade. O impacto foi imediato e avassalador. A força foi tão violenta que a cabeça do Asia foi completamente decepada do corpo. Os passageiros da montanha-russa sentiram um solavanco repentino e relataram ter visto um âmpago do que aconteceu por baixo deles. Muitos ficaram cobertos de sangue. Quando a viagem terminou o circuito, os passageiros estavam em choque. A montanha-russa foi imediatamente encerrada. Os primeiros socorristas chegaram e depararam-se com uma cena tão perturbadora que vários precisaram de acompanhamento psicológico depois. O colapso da cabine do simulador.
No dia 29 de junho de 2010, um dia rotineiro no parque temático Overseas Chinatown East, em Shenzhen, na China, tornou-se palco de uma carnificina mecânica. As 6 vítimas estavam entre os 44 passageiros a bordo da atração Space Journey, um simulador de lançamento de foguete que combina força centrífuga com projeções de vídeo para criar a ilusão de uma viagem espacial. A atração consistia em 10 cabines individuais dispostas em círculo, cada uma com capacidade para 4 a 6 passageiros. Estas cabines giravam em torno de um eixo central enquanto se inclinavam e rodopiavam simultaneamente para simular a sensação de um lançamento de foguete. Todo o aparelho estava suspenso a 15 metros do chão e encerrado num teatro em forma de cúpula. Por volta das 6h45 da tarde, a atração funcionava com lotação máxima. A meio da simulação, quando as cabines atingiram a velocidade máxima de rotação de 30 rotações por minuto, os passageiros ouviram um estalido metálico alto. Uma das cabines tinha-se soltado do seu suporte de fixação. A cabine com 6 passageiros foi lançada para fora pela força centrífuga. Dentro da cabine desprendida, os ocupantes perceberam imediatamente que algo estava errado. As forças gravitacionais normais intensificaram-se de repente. Os seus corpos foram pressionados contra os cintos de segurança com uma força esmagadora. Por um breve momento, experimentaram a ausência de peso quando a cabine se soltou, seguida pela sensação aterradora de um voo descontrolado. A cabine embateu contra um pilar de sustentação antes de colidir com outras cabines ainda presas à atração. O impacto cortou a estrutura metálica, provocando uma reação em cadeia catastrófica. Cabines adicionais sulcou-se. O eixo central começou a colapsar. Dentro da estrutura em colapso, os passageiros estavam plenamente conscientes do que se passava, mas incapazes de escapar. Aqueles nas cabines desprendidas sentiram cada impacto violento enquanto as suas cápsulas eram esmagadas contra superfícies duras. Fragmentos de metal rasgaram o interior das cabines. Os corpos no interior foram submetidos a forças gravitacionais extremas, rompendo órgãos e partindo ossos. Quando os serviços de emergência finalmente chegaram aos destroços, encontraram um emaranhado de metal retorcido e maquinaria destruída. 6 pessoas foram esmagadas até à morte pelos efeitos combinados do trauma de impacto e da compressão mecânica. A ejeção do Matterhorn. Dolly Young tinha 48 anos quando visitou a Disneyland em janeiro de 1984. Os bobsleds do Matterhorn estavam em funcionamento desde 1959, tornando-se uma das atrações emblemáticas do parque. Young entrou no bobsled com uma amiga, numa viagem que deveria ter sido uma rotina de 3 minutos pela pista sinuosa da montanha artificial. O Matterhorn tinha assentos em tandem nos seus bobsleds, com cada passageiro seguro por cintos de segurança individuais ao colo. Young sentou-se na posição traseira do seu bobsled. Enquanto o veículo subia a primeira rampa, os outros visitantes não notaram nada de estranho no seu comportamento. A atração atingiu o seu ponto mais alto e começou a descida rápida pelo interior da montanha. Alguns durante a primeira grande curva, Young aparentemente desapertou o cinto de segurança. Os responsáveis do parque nunca conseguiram determinar por que é que ela retirou esta restrição crucial. O bobsled entrou numa das curvas acentuadas da atração a cerca de 40 km/h. Sem o cinto de segurança a prender-lhe o corpo, a força centrífuga puxou Young para o exterior da curva. Em questão de segundos, foi projetada para fora do veículo. Os visitantes nos bobsleds que vinham atrás ouviram um grito súbito que foi abruptamente interrompido. Young caiu diretamente sobre a pista de metal. O impacto causou trauma imediato, mas não morte instantânea. Ela estava consciente, atordoada e incapaz de se mover de sua posição. A queda em si teria sido suportável. O que o passageiro em queda não conseguiu ver foi o próximo trenó se aproximando rapidamente por trás. Cada veículo no Matterhorn foi acionado em intervalos precisos de 30 segundos. O condutor do trenó que se aproximava não tinha como parar. Yang ainda estava consciente nos trilhos quando ouviu o estrondo do veículo que se aproximava. Por um breve momento ela teve consciência da sua situação, mas estava completamente impotente para escapar dela. O trenó atingiu o seu corpo a toda velocidade, esmagando-a contra a pista de metal. O impacto causou ferimentos internos catastróficos. Outros visitantes da atração descreveram ter ouvido um som distinto, seguido do veículo tremer ao passar por cima do corpo dela. Dolly Young foi declarada morta no local quando os socorristas finalmente a alcançaram, esmagada pelo teatro rotativo. No dia 8 de julho de 1974, o que começou como um dia de trabalho normal na Disneyland acabou em sofrimento inimaginável. A Deborah era uma anfitriã de 18 anos, recentemente contratada para a época de verão no parto em Anaheim, Califórnia. Foi-lhe atribuída a atração America Sings, um espetáculo de teatro recém-inaugurado com animais audio-animatrónicos a interpretar canções patrióticas. A atração consistia numa secção central rotativa para o público, rodeada por 6 palcos fixos. Entre espetáculos, o anel exterior rodava no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio, enquanto a secção interior do público girava no sentido dos ponteiros do relógio. Isto criava fendas estreitas que apareciam e desapareciam à medida que as paredes se moviam umas em relação às outras. Essas fendas tinham apenas cerca de 23 cm no seu ponto mais largo, quase imperceptíveis na iluminação ténue.
Por volta das 9h15 da noite, a Débora estava de pé entre as secções 1 e 2. A razão exata para isso continua por esclarecer. Alguns relatos sugerem que ela estava a tentar apanhar um objeto deixado cair por um visitante. Outros indicam que ela estava simplesmente a deslocar-se entre as secções. Quando as paredes começaram a rodar, a Débora avançou. Nesse instante, ela cometeu um erro fatal de cálculo. A fenda já estava a fechar-se. A Débora apercebeu-se imediatamente a sua situação quando sentiu a pressão contra o corpo. Tentou recuar, mas as enormes paredes continuaram o seu percurso pré-determinado. A força mecânica era implacável. Os visitantes no teatro ouviram os seus gritos a ecoar pelo edifício. Muitos pensaram que fazia parte do espetáculo, um efeito sonoro para assustar o público. As paredes continuaram a fechar-se. A pressão contra o peito da Débora aumentou até se tornar impossível respirar. A sua caixa torácica partiu-se com a força, os ossos a cederem um a um. O mecanismo de trituração continuou a empurrar, esmagando-lhe os órgãos internos. Os seus gritos cessaram de repente. Quando os outros membros do elenco finalmente perceberam o que tinha acontecido e desligaram a atração, encontraram o corpo da Débora comprimido entre as paredes, os traços do rosto distorcidos pela pressão que lhe tirou a vida. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.